Quando a gente fala de Tokusatsu, tem o básico: Kamen Rider, Super Sentai, Ultraman e por aí vai. Tem as produções de orçamento mais baixo, as de orçamento muito baixo, as que são só bizarras, e aí tem coisas como Changerion, que não se encaixa exatamente em nenhuma dessas categorias. Pessoalmente, eu nunca tinha nem ouvido falar dessa série até ela simplesmente aparecer na minha frente enquanto eu pesquisava temas para possíveis vídeos aqui do canal. Eu resolvi dar uma chance para ela e ela simplesmente me fisgou, mas não exatamente pelo motivo que você pode estar pensando. Bom, oi, eu sou o Will, você tá no Mecha Omega e hoje eu vou falar de Changerion e da história desse tokusatsu tão peculiar e desconhecido. Antes de falar de Changerion, eu preciso comentar rapidinho sobre a situação da Toei nos anos 90, porque isso ajuda a contextualizar a existência toda dessa série. Desde o fim dos anos 70, o braço de Tokusatsu da Toei tem dois pilares, Super Sentai e Kamen Rider. Eles até faziam outras produções isoladas aqui e ali, mas essas duas sempre foram o carro-chefe dessa parte da empresa. E na real, isso se mantém até hoje. Agora, eles até têm um terceiro pilar, que seria Precure, que apesar de ser bem mais recente e pouco falado no Brasil, faz muito sucesso no Japão. Mas enfim, mesmo essas séries sendo gigantes, teve um período em que uma delas caiu. Depois de algumas temporadas com audiência mais baixa, no começo dos anos 90, a Toei decidiu parar de produzir séries de Kamen Rider, com o último lançamento sendo Kamen Rider J em 1994. E agora você tá provavelmente falando pra tela, mas Kamen Rider ainda existe. Sim, existe, mas teve uma pausa entre 94 e 2000, até o seu retorno com Kamen Rider Kuga. E nesse intervalo de 6 anos sem Kamen Rider, a Toei precisava preencher esse espaço vazio. E então começaram a experimentar. E eles realmente experimentaram. Esses experimentos não são o foco aqui do vídeo. Na verdade, só um deles realmente importa para essa história. Em 1995, eles lançaram o filme Mechanical Violator Hakkaider, que era uma espécie de spin-off de Kikaider, que é toda uma outra série dos anos 70, que outro dia eu posso falar melhor aqui. Mas o importante é que a Toei fez esse filme em parceria com a SEGA para produzir merchandising. E essa parceria deu bastante certo internamente e de vendas. Com isso, surgiu a ideia de fazer uma série de TV de Hakkaider, mantendo essa parceria. Só que essa ideia não foi muito para frente. E então eles decidiram criar algo totalmente novo, a partir de uma ideia do produtor Susumu Yoshikawa, de um herói transparente com poderes de arco-íris. Eles chegaram ao conceito que viria a se tornar Chokosenshi Changerion. Chokosenshi Changerion, que significa algo como Super Soldado Óptico Changerion, foi uma série de 1996 que conta a história de Akira Suzumura, um investigador brincalhão e mulherengo que, por uma série de coincidências, acaba recebendo, acidentalmente, o poder de Changerion. Acidentalmente porque esse poder deveria ter ido pro Katsuhiko Hayami, que, diferente do Akira, é sério, centrado e que passou por um rigoroso treinamento para se tornar o Changerion, e aí o Akira recebe o poder sem querer. E naturalmente o Hayami fica completamente frustrado e irritado, mas agora a sua função é aconselhar e auxiliar o Akira na luta contra o mal. E os dois acabam funcionando como protagonistas da série. Mas além deles, temos os personagens secundários, como a Arui e a Akemi, que são as parceiras detetives do Akira. Também temos os membros da Psyduck, que é basicamente um departamento de defesa sobrenatural. E em especial, dentro desse departamento, os personagens mais presentes são o Takeshi e a Eri. E basicamente são eles que auxiliam o Akira e o Katsuhiko ao longo da história de uma forma mais ativa. E agora o que exatamente a Psyduck faz? Bom, eles aparentemente fazem várias coisas, mas pro intuito da série, eles basicamente criaram o Changerion, que é essa armadura super poderosa que foi feita para proteger o mundo humano dos Darkzeids, que são os vilões daqui. E falando neles, os Darkzeids são monstros vindos da dimensão sombria, que estava prestes a ser destruída. E então, para fugir, eles se transportam para o nosso mundo. Mas para sobreviver aqui, eles precisam consumir uma energia chamada Larm, que os humanos têm dentro de si. E esse é o conflito básico da série. A cada episódio, um Darkseid diferente aparece e o Changerion e seus amigos precisam derrotá-lo. Parece bem básico, né? E em partes é mesmo. Mas é justamente aí que começam as estranhices de Changerion,
que com certeza é o aspecto dessa série que mais me chamou a atenção. E é disso que eu vou falar agora. Bom, a primeira coisa estranha de Changerion, e com certeza a primeira coisa que eu reparei quando eu comecei a assistir, é o áudio. Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito só falando, mas presta atenção nessa cena. これが何か? 申し遅れました。私、神谷小学校の校長をしております。 Vocês percebem como parece que os personagens estão dublando eles mesmos? E pra mim isso pode ter duas explicações. Ou eles gravaram o áudio de um jeito muito bizarro e com delay durante as filmagens, ou, o mais provável, eles realmente redublaram boa parte das cenas. E eu sei, parece uma reclamação boba de um nerd de audiovisual. E bom, sim, eu sou isso, mas é algo que ficou muito aparente pra mim quando eu comecei a ver a série. Mas felizmente, depois de um tempo, eu me acostumei com isso e parei de notar tanto. Seguindo ainda nessa parte mais técnica, é muito engraçado como a armadura do Changerion é toda robusta e forte, e por sinal, eu pessoalmente gosto bastante do design dela, com essas partes meio transparentes, e até me lembra um pouco a forma Mugen Damashi de Kamen Rider Ghost, só que boa. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que claramente o ator tinha uma dificuldade enorme para se mexer com ela, e isso resulta na grande maioria das lutas sendo bem simples e com pouquíssima movimentação. Diferente de outros tokusatsu, as cenas de luta em Changerion são curtas, sem coreografia muito elaborada e normalmente se resumem no Changerion e o monstro da semana se agarrando um pouco, trocando uns socos, e aí o Changerion invoca alguma arma, usa no monstro e é claro, não acontece nada, até que ele finalmente usa o seu ataque final, o Shining Attack, que é esse golpe em 3D horrível, onde ele atira uma versão dele mesmo com um arco-íris no inimigo e o inimigo explode. E eu até entendo a intenção aqui, mas os recursos da época simplesmente não davam conta de fazer o que eles queriam, e aí ficou esse resultado bem peculiar. Agora, saindo da parte técnica um pouco e falando da série em si, por onde eu começo? Bom, já avisando, quando eu digo coisas estranhas sobre Changerion, não significa que são necessariamente coisas ruins. Na verdade, muitas dessas bizarrices são pontos que eu gosto bastante até. Por exemplo, eu acho essa série excepcionalmente engraçada para um tokusatsu. Tem até umas piadas mais maduras, entre aspas, que o comum de tokusatsu, e no geral as piadas são bem menos infantis e bobas do que eu tava esperando. E outra coisa que eu adoro aqui são os personagens. Eu não vou falar de todos um por um, mas tem um que eu preciso comentar: o protagonista. O Akira é um personagem principal muito diferente do esperado para esse tipo de tokusatsu. Essa série não é um Garo ou um Amazons da vida, com foco em um público mais velho. Na verdade, Changerion, na teoria, era para crianças de 8 a 12 anos, como era o padrão da época. Mas o Akira é um personagem muito tarado. Sim, é sério, calma. Sim, personagens masculinos obcecados por encontrar um amor ou ficar com mulheres é um arquétipo bem comum. E especialmente pra época, isso era bem mais aceitável e recorrente do que hoje. Mas o Akira não é normal, ele é insano. Praticamente todo episódio tem alguns minutos dedicados a ele tentando ficar com alguma mulher. É claro, ele quase nunca consegue, e isso é sempre usado como piada, mas chega uma hora que você pensa: tá bom, série, já entendi, já pode parar com a piada. E ela não para. E essa insistência em algumas ideias é um dos defeitos mais presentes de Changerion pra mim. Mas já eu volto nisso. Agora, tirando essa característica bem peculiar do Akira, ele é um personagem muito divertido de acompanhar. E boa parte disso é por causa do Takashi Hagino, que interpreta ele. Esse cara simplesmente tem muito carisma. E é claro, além disso, o Akira é um detetive, o que ganha muitos pontos comigo. Sério, eu adoro detetives em tokusatsu. Mas é claro, além dele, praticamente todos os personagens são ótimos. E sinceramente, eu acho que esse é o maior mérito da série. Mesmo com repetições e falta de desenvolvimento, os personagens sempre são consistentemente bem escritos e bem atuados, o que deixa a série inteira mais palatável. E agora que eu já falei dessas repetições, essa é outra peculiaridade aqui. Eu entendo que séries de tokusatsu mais antigas
tendem a ter menos progressão da história de episódio para episódio do que as séries mais recentes. Como na época era bem difícil você conseguir reassistir os episódios, as séries tentavam manter por mais tempo o status quo e faziam mudanças pontuais ao longo de arcos mais diluídos para ninguém se perder. Mas cara, mesmo assim, as séries mudavam. Era muito difícil uma série começar e acabar igual, mas Changerion, por outro lado, se mantém basicamente a mesma do começo ao fim, tirando pequenas, minúsculas exceções. Nenhum personagem evolui, nada avança de verdade, e com o tempo você fica com a sensação de que a série não tá indo pra lugar nenhum, o que cansa bem rápido. Até os personagens, que eu gosto bastante, não mudam nada a série inteira, com exceção do último episódio, que já eu vou comentar sobre. Mas, no geral, as únicas coisas que mudam minimamente são os upgrades que o Akira Changerion ganha ao longo da série, com algumas armas novas e os robôs dele. Sim, o Changerion tem 3 veículos robôs que ele usa para resolver situações específicas. E isso é uma coisa que eu gosto bastante. É bem legal quando um herói solo tem esses apetrechos para não ficar tão monótono. E além disso, eventualmente, o Hayami também consegue uma transformação. Ele vira o The Blader, que é muito feio, meu Deus do céu. Não sei explicar o porquê, eu só acho ele horrível. Outra coisa diferente que eu gosto bastante é que, apesar dos Darkzeids não terem quase nenhum desenvolvimento, assim como boa parte dos personagens, eles pelo menos têm uma particularidade bem legal. Um dos poderes deles é se disfarçar de humanos. E falando nisso, eles são vilões bem entendíveis. Eles não são maus só por serem maus. Eles agem assim por necessidade. Se eles não consumirem o Larm e, consequentemente, atacar os humanos, eles vão morrer. E é uma discussão até interessante, que a série não se aprofunda muito, mas ainda assim eu gosto bastante. E isso gera consequências bem legais, porque acaba humanizando os vilões, mesmo que ao nosso ponto de vista, eles ainda sejam monstros. E eles são tão humanizados que chega ao ponto da Eri se apaixonar por um deles, o que cria todo um drama que funciona muito bem. No geral, eu acho esse aspecto de Changerion muito legal, e eu realmente gostaria que outros tokusatsu explorassem esse tipo de tema de um jeito mais aprofundado do que eles fizeram aqui. Mas bom, eu poderia ficar mais um tempão falando sobre cada coisinha estranha e peculiar e particular de Changerion, mas eu acho que já deu pra entender o porquê eu considero essa série tão diferente. Mas pra fechar o vídeo, é claro, eu preciso falar sobre o final da série. Sobre o fim de Changerion, bom, já começando bem direto, Changerion não acabou de verdade. A série deveria ter tido de 50 a 52 episódios, durando basicamente um ano inteiro, como era e ainda é o padrão para a maioria dos tokusatsu. Mas ela foi cancelada por conta da baixa audiência e acabou com apenas 39 episódios. E pô, faltava só 10 episódios mais ou menos pra fechar a história, né? Mas pelo jeito, a coisa tava bem feia mesmo. E bom, como a série acaba, do nada. Eu não sei com quanto tempo de antecedência a equipe soube do cancelamento, ou sequer se eles tiveram tempo de planejar alguma conclusão, mas o final que o público recebeu ficou bem largado. E isso fica ainda mais claro no último episódio. O episódio final se passa numa realidade alternativa, onde várias coisas são diferentes. O mundo, no geral, tá num estado bem pior, com os Darkzeids praticamente vencendo a luta. Mas o que muda de verdade são os personagens. Aqui eles estão mais sérios, mais focados, e especialmente o Akira aqui aparece bem menos brincalhão do que no restante da série. Só que isso fica por isso mesmo. O episódio termina sem explicar muito do que está acontecendo e sem uma luta final. O Akira nem chega a enfrentar o vilão principal da série. E tudo acaba com esse ar de cancelamento mesmo, sem conclusão, e é bem triste. E especialmente porque, pra mim, esse é o primeiro episódio que dá a entender que eles iam fazer um arco maior, mais trabalhado, movimentar a história mesmo, e foi justamente o último. Bom, com tudo que eu falei até aqui, talvez pareça que eu não gosto tanto de Changerion, mas não é bem assim. Eu acho que eu sou meio dividido nesse quesito. Essa é uma série muito interessante, que tenta fazer coisas bem legais e principalmente diferentes. Em especial, eu adoro os personagens, curto bastante os designs do Changerion e dos monstros, a abertura é ótima e os roteiros e histórias dos episódios isolados são muito divertidos. Mas mesmo com tudo isso, eu não consigo ignorar as falhas. A falta de desenvolvimento dos personagens e da história, a pouca criatividade e duração das lutas, e pra mim o pior de tudo
a repetição de ideias que, por melhores que sejam, acabam cansando. Uma coisa que eu senti na série é que, provavelmente pelo tanto de ideias que eles tinham e queriam colocar ao mesmo tempo, tudo acaba parecendo meio corrido e sem a atenção necessária em vários momentos. Tem coisas que simplesmente não recebem explicação ou nem reação dos personagens. Por exemplo, no primeiro episódio, quando o Akira recebe o poder de se transformar no Changerion, ele basicamente não reage, só aceita tudo muito rápido pro episódio ter uma luta logo. E a gente mal entende o que ele tá sentindo em relação a esse poder e tudo mais. E isso serve pra quase tudo na série, que fica sem impacto por conta dessa pressa. Outra coisa que pesa muito é a falta de desenvolvimento dos vilões. É claro, eu não tô falando que precisava de um mega aprofundamento, ainda é um tokusatsu pra criança e pré-adolescente, mas cara, tirando o nome deles, que é bem legal, Darkseid, não dá pra saber muito, além de eles são do mal e vieram de outra dimensão. E é isso. Mais pro fim da série, eles até tentam explorar um pouco mais eles, mas foi cancelado, então ficou por isso mesmo. Eu gostaria muito que Changerion tivesse chegado até o fim. Mesmo com seus problemas, é uma série muito boa de assistir, com um clima legal e um potencial enorme para fazer algo único que, infelizmente, nunca foi alcançado. Quando eu digo que Changerion é um tokusatsu estranho, não é porque ele faz algo de errado ou completamente fora da curva, mas sim porque ele faz tudo o que você espera de um tokusatsu, mas de um jeito diferente e único. E pra mim, nesse caso, isso acabou funcionando tanto a favor quanto contra a própria série. Com o passar do tempo, Changerion virou quase uma série cult e ganhou uma fanbase pequena, mas bem dedicada, especialmente no Japão. E até a Toei, de vez em quando, lembra dessa produção tão peculiar. No fim, eu fico feliz de ter dado uma chance pra Changerion. Não virou uma das minhas séries favoritas nem nada, mas também não é ruim. E pra mim ela ficou nesse meio de caminho. Mas com certeza foi uma curiosidade muito interessante de conhecer. E eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir falar sobre ela nesse vídeo. E no mais, é o de sempre. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum e compartilha com alguém que possa curtir. Ah, e é claro, comenta aí se você já conhecia Changerion. E até a próxima, eu sou o Will, você tá no Mecha Omega e adeus!